Olá! É preciso a gente entender sobre a vida espiritual. Assim é uma forma da gente sofrer muito menos, né? Muito menos, enquanto a gente está encarnado aqui no plano físico. Então, uma pergunta que sempre fazem: o que acontece com as crianças após a morte, quando elas voltam para a pátria espiritual? Então, tem uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ele diz que ela é recebida carinhosamente no mundo espiritual, mesmo desencarnando por acidente ou por fenômenos naturais. Espíritos generosos que lhe programaram a reencarnação recebem-na e a conduzem a verdadeiros educandários. São colônias, né? Onde elas vão se desenvolvendo como se estivessem aqui na Terra. Inclusive, elas vão crescendo, né? Se elas são crianças, elas vão se tornar jovens, depois adultos, e vão prosseguindo assim. E na primeira fase ela continua com as características da idade que ela desencarnou, como criança ainda. Depois ela vai se evoluindo como se estivesse no corpo físico, vai ficando adolescente, adulto. E quando os pais desencarnam, elas não irão encontrar um adulto, daí o espírito volta à forma infantil para que eles reconheçam, né, a criança como seu filho. E a alegria desse momento renova os genitores, os pais saudosos, né, e depois ela volta à sua forma anterior, à sua evolução normal, né, com suas características físicas. Se já se passaram 20, 30 anos desde a sua morte, então ela volta a ter mais os 20, 30 anos que a idade se passou, né? Aí os pais já conhecem o filho, já sabem que é seu filho, e voltam a ter a convivência espiritual. E depois é feita uma outra programação para uma nova reencarnação, nessa ou numa outra família, né? Conforme as necessidades de evolução do espírito. Então, a criança, quando morre, ela não fica sozinha, ela é recebida na vida espiritual, às vezes até por avós, por bisavós também, né, que já fazem parte da família, que vão auxiliar essa criança. Ou então ela é encaminhada para educandários, como está escrito aqui no livro, né? Cantinho de Maria, as verdades espirituais. É sempre a morte de uma criança é aprovação para os pais. Ou, no caso, se ela morreu antes do tempo, da outra vida, né? Ela nasceu para ficar pouco tempo na Terra, só para complementar aquele período de vida que ela precisaria ficar no corpo físico, que ela não ficou na reencarnação anterior. Então, por exemplo, se eu tenho que viver 50 anos e vivi só 40, eu tenho que voltar uma nova reencarnação para ficar mais 10 anos no corpo físico, que é o tempo que falta para minha reencarnação. Por isso está muitas mortes prematuras, né? Que a gente não entende, mas já está programado. Cantinho de Maria, as verdades espirituais. Obrigado, Senhor.